Oi, oi, tudo bem com você? Bom, se você é novo aqui no canal, eu sou a Isis e bem-vindo ao canal Isis with Jesus. Aqui você vai encontrar vídeos sobre a vida cristã, crescimento espiritual e sobre a palavra de Deus, para que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. Então, bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre discernimento. E no texto de 1 Coríntios 2, a gente vai ler lá o que o apóstolo Paulo fala sobre a sabedoria do mundo versus a sabedoria de Deus, ou o homem espiritual e o homem natural. Porque a gente tem classificações de alguns tipos de homens, mas depois eu vou falar isso explicando mais pra vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Então agora a gente vai ler lá 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas temos falado, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, que é a sabedoria que está no mundo, né, que está disponível no mundo, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Aleluia. 1 Coríntios 2, do 12 ao 15. Tá bom. Então, agora quem é espiritual, a Bíblia fala que discerne todas as coisas. Mas o que isso quer dizer? Bom, o Espírito Santo estava falando, ele falou comigo a respeito desse texto, porque eu estava lembrando de coisas, estava lembrando das épocas que eu não era convertida ainda, que eu não tinha nascido de novo, que eu não tinha entregado minha vida para Jesus, e eu lembro como eu estava com o entendimento, o discernimento limitado. Era realmente como se eu tivesse uma venda nos meus olhos e eu não conseguia ver nada, não conseguia discernir mesmo as coisas, não conseguia ver nada além daquilo que estava no natural. Nada daquilo que a sabedoria humana poderia explicar, sabe? Sendo que as coisas no mundo, elas são mais do que as coisas que a gente vê. Na verdade, o mundo espiritual ele é mais real do que esse. É mais real do que aquilo que a gente pode ver ou tocar. Essa é a realidade das coisas, sabe? Isso aqui que a gente está vivendo, isso aqui que a gente está vendo é apenas uma sombra, sabe? Apenas uma sombra do mundo espiritual, das coisas que realmente são. Entende? Então, a gente, quando não é nascido de novo, não entende, não consegue discernir as coisas que acontecem aqui, porque para elas precisa ter sabedoria espiritual. E eu não tinha essa sabedoria, né? Claro, quando a pessoa não tem Jesus, não nasceu de novo, ela não vai ter essa sabedoria. Mas nós que nascemos de novo, somos pessoas espirituais agora, nós somos homem espiritual. Então, agora a gente já tem essa capacitação de Deus para discernir as coisas. E o que seria esse discernimento, né? É discernir espíritos, é discernir o que é carne, diferenciar carne e diferenciar espírito. Porque o homem que é natural, ele só anda pela carne, ele só tem a carne para guiar ele é guiado pelos sentimentos dele. Mas o homem espiritual, ele sabe, ele nasceu de novo, ele tem o espírito vivificado e ele sabe discernir, não, isso é carne e isso é espírito. Então, quando a gente não nasceu de novo, tudo que a gente faz é carne, entendeu? Então, eu não sabia discernir, tá, por que eu tô fazendo isso? Sabe? Qual é a minha intenção com isso? Porque, sabe, tudo que a gente tinha era carne, a gente só era guiada por isso, a gente só andava assim numa linha reta, não tinha como discernir, tá, isso que eu tô fazendo, porque a gente não tinha com o que comparar. Agora, quando a gente nasce de novo, a gente sabe, não, isso aqui é carne, isso aqui é espírito, porque eu vejo na Bíblia, o Espírito me revela, o Espírito convence. O Espírito traz discernimento mesmo do que é o certo, do que é o errado, do que me convém e do que não me convém, sabe? Sendo que o que vai dividir o que convém para uma pessoa natural, para uma pessoa que não nasceu de novo, e o que não convém? Nada, porque ela não tem o Espírito para mostrar para ela as coisas certas e as coisas erradas. Para ela é guiada pela carne, ela é guiada pela sabedoria do mundo e não pela sabedoria de Deus. Então, é basicamente essa a diferença, é sobre esse discernimento que eu queria falar. Então, quando a gente não tinha nascido de novo, quando eu não tinha nascido de novo, eu tava pensando, nossa, olha essas coisas aqui que eu achava normal, olha essas coisas que eu não entendia, sabe, a gravidade, ou enfim, que eu não percebia da forma que eu percebo hoje. E não porque agora eu sou
Sabe, aquelas coisas que as pessoas acham, que tudo é do diabo, não. Sendo que não é assim, as coisas, na verdade é ao contrário, né? Tudo é de Deus, aleluia, glória a Deus. Todas as coisas, eu sou de Deus, quem criou os céus, a terra foi Deus, né? Então, ele é o dono de todas essas coisas. Mas quem tá governando aqui no mundo temporariamente é o Satanás, porque o homem deu essa autoridade pra ele quando ele pecou lá no Jardim do Éden. Então, tudo é de Deus, mas temporariamente tá com a autoridade do diabo e daqui a pouco ele vai embora também, entendeu? É contado o dia, o dia dele vir já tá decidido. E quando ele vier já acabou, vai ter o tempo lá de ele ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então assim, tudo é de Deus. Amém? Só que a gente tá nesse mundo que ele é governado por Satanás. Aí como a gente tá nesse mundo, né? Aí então a gente precisa ter discernimento mesmo pra saber, tá, isso aqui me convém como cristão, isso aqui não me convém. Isso não me convém pra caminhada que eu tô levando como filho de Deus, sabe? Isso aqui não tem a ver com Deus, não tem parte de Deus nisso. Entende? Discernir qual é a minha intenção, qual é a minha intenção do coração. Quando eu tô vestindo isso, o que é que eu quero? Qual é a intenção do meu coração quando eu visto essa roupa? Quando eu posto tal coisa? Quando eu ando com tais pessoas? Quando eu assisto tal coisa? Quando eu leio tal coisa? Isso me convém? Isso como me convém como cristã? Isso está me trazendo para mais perto de Jesus? Esse é o nosso arbítrio quando nós nascemos de novo. E nós não podemos deixar que o nosso entendimento seja cegado, porque justamente a intenção do diabo, a intenção do mundo, né, que a gente vive é nos cegar, é cegar o entendimento, é inclusive cegar os filhos de Deus. Nós não podemos nos deixar sermos cegados como as pessoas do mundo estão, porque uma coisa é uma pessoa que não nasceu de novo, que ela não foi religada no espírito, fazer tais coisas, fazer algumas coisas e, enfim, coisas que são normais para o mundo, e outra coisa é uma pessoa que nasceu de novo, que ela foi dotada de discernimento e ela faz as mesmas coisas e ela acha normal as mesmas coisas que as pessoas do mundo acham. Então é como se o entendimento dela tivesse sido cegado. E é aqui que entra o homem carnal, que inclusive eu quero ler esse texto para vocês. Então a gente tem o homem, na Bíblia a gente tem a distinção do homem espiritual, que é aquele que nasceu de novo, do homem espiritual que nasceu de novo e anda pelo Espírito, tá? Porque não é toda pessoa que nasceu de novo que ela vai andar pelo Espírito, por isso que a gente vai ter essa terceira classificação. O homem espiritual, o homem natural, que foi aquele que não nasceu de novo, não foi religado no Espírito, e o homem carnal, que esse sim nasceu de novo, mas ele não é guiado pelo Espírito, ele é guiado pela carne. Então a gente tem dois tipos de pessoas que nasceram de novo, o homem carnal e o homem espiritual. Então, a gente tem que estar bem atenta pra gente não estar andando como o homem natural, sendo que a gente nasceu de novo, porque a gente vai estar sendo, na verdade, o homem carnal, entendeu? Então, vamos lá. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, e de fato, vocês ainda não estão em condições. Isso tá em 1 Coríntios 3, 1, 2. Então é que a gente vê nessa distinção que Paulo faz dentre os espirituais e os carnais. Porque os coríntios, essa igreja, isso aqui é uma carta escrita para a igreja, não é uma carta escrita para as pessoas do mundo, não é uma carta para homens naturais. É uma carta escrita para quem nasceu de novo. E aí dentro desses que nasceram de novo, ele faz essa distinção do homem espiritual. Ele não pode, do homem espiritual e do homem carnal. Ele não pode falar aos coríntios como a espirituais, ele falou a eles como a carnais. Entende? Como a pessoas naturais, como a bebês em Cristo. Porque quando a gente nasce de novo, né? A gente acaba de nascer de novo no dia seguinte. A gente é o quê? A gente é um maduro em Cristo, a gente já é, nossa, a pessoa transformada. Tipo assim, tudo... Claro, quando a gente nasce de novo, tudo se faz novo. Mas a gente ainda precisa renovar a nossa mente. Porque o nosso espírito tá novo, tá pronto, tá ok, novinho e folha, entendeu? Agora, a carne, a mente que a gente tem, ainda é a mente do mundo. Ainda é aquela mente não renovada. Então, quando a gente nasce de novo, a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra. E amadurecendo ela com a sabedoria de Cristo. Entende? Então a gente vai deixar aquilo tudo que eu sabia, que eu tinha aprendido no mundo, aquilo tudo que eu achava que era normal, aquilo tudo que eu tinha aprendido de tal forma no mundo, eu vou deixar isso tudo pra trás e agora eu vou adquirir a sabedoria de Cristo, que é a verdadeira sabedoria. E nisso eu vou amadurecendo, e nisso eu vou chegando em níveis mais altos e níveis mais profundos com Deus. E nisso eu vou crescendo em discernimento, do que me convém, do que não convém, eu vou crescendo em discernimento mesmo discernindo. Nossa, isso aqui é
isso tá causando tal coisa, sabe? Tipo, quando a gente vê alguma coisa assim, meio, tipo ver o show da Madonna e saber que ele tem tá tendo um ritual satânico, entendeu? Olha, esse tipo de coisa que antes no mundo a gente via só um show. Ah, meu Deus, tem muita coisa aí que é, né, não muito family friendly, mas tipo assim, normal, entendeu? Tipo, ainda a gente só tá vendo ali um show normal. Agora, quando a gente nasce de novo, a gente vê a ação espiritual através daquilo. A gente vê o que isso aqui, qual é a mensagem implícita que está sendo propagada através desse filme, através dessa série, através dessa fala, entendeu? A gente vê, a gente discerne mesmo, uau, nossa, por isso que isso não convém pra mim, entendeu? Porque eu consigo discernir o espírito, ele vai amadurecendo, a gente vai mostrando, nossa, não convém eu assistir isso, porque olha o que tá sendo implantado na minha cabeça. Eu não tô falando só de cenas, enfim, sabe, que não são boas pra assistir, enfim, com conteúdo explícito, com conteúdo sexual e coisa de palavrão, esse tipo de coisa, sabe? Eu não tô nem falando disso com relação a pecado. Às vezes eu tô falando porque isso é óbvio, né? Que não convém pra nós como cristãos. Mas agora, tipo, coisa que, beleza, esse desenho, às vezes um desenho que é propagado pras crianças mesmo, sabe? Coloridinho, bonitinho, mas que tá colocando uma mensagem, um conteúdo, um entendimento, sabe? Uma mensagem mesmo implícita ali do capeta para as crianças, para elas crescerem já com tipo um download baixado. Eu não sei explicar, eu não consigo explicar, isso parece que sei lá. Mas tipo assim, é tipo coisas que estão em desenhos, inclusive, que, não é porque não tem pecado explícito aqui que eu vou poder assistir, entendeu? Só porque isso é falta de discernimento, sabe? A gente precisa olhar e discernir com os olhos espirituais. Nossa, olha a mensagem que tá aqui, sabe? A mensagem que tá aqui explícita. Tipo, você pode ser o que você quiser. Siga o seu coração. Essas mensagens super fofinhas que tem, nos desenhos da Barbie, sabe? E que tem nos filmes da Disney, que são super, que legal, entendeu? Que bonitinho. Esse tipo de coisa. E aí vai sendo aquilo martelado na cabeça da criança em tudo que é lugar. E aí ela cresce e acha que aquilo é normal, porque aquilo foi o que ela sempre escutou. Então ela vai achar que o normal é ela seguir o coração dela, sendo que o coração é desesperadamente corrupto, como a Bíblia fala, né? Quem segue o coração é o jeito mais fácil de se perder, é o jeito mais fácil de ir para os caminhos da morte, porque o caminho de Deus é o caminho da vida, né? Então quando a gente segue o nosso coração, tá seguindo a nossa carne, segue o que sente, vive pelo que vê, que é isso que é propagado, né? Nesses desenhos, nessas coisas fofinhas, nessas coisinhas family friendly, e aí tipo, isso vai sendo implantado nas crianças, e para isso a gente precisa ter discernimento, porque não é, eu só não vou assistir, eu só não vou escutar coisa que tem pecado ali explícito. Claro, a gente deve se poupar também de ver essas coisas, né? Porque o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, tá dentro de nós. Então, tudo que a gente tá assistindo, o Espírito Santo tá assistindo também. Tudo que a gente tá ouvindo, o Espírito Santo tá ouvindo também. Entendeu? Então a gente precisa ter mesmo esse discernimento, porque ele não entra em você só quando você chega na igreja, não. Ele tá escutando suas conversas, ele tá vendo o que você tá vendo, ele tá ouvindo o que você tá ouvindo. Por isso a gente precisa ter muito pudor como cristãos, muito cuidado mesmo, muito discernimento pra saber o que convém, o que não convém. Porque e temor mesmo diante de Deus, de saber que, nossa, o Espírito tá dentro de mim, ele tá se entristecendo com isso que eu tô vendo, ele tá se alegrando, sabe? A gente precisa ter essa percepção rápida, esse discernimento, esse entendimento mesmo, de saber que eu sou hospedeira do Espírito Santo, ele tá dentro de mim, e ele é santo. Amém? Então, nós precisamos estar renovando a nossa mente com a palavra e não nos deixar sermos amoldados aos padrões do mundo. É isso, inclusive, um outro texto que eu queria ler pra você aqui. Aquele famoso, né? Não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então, a gente vai renovar nossa mente com a palavra de Deus, com as verdades de Deus. E não com a verdade, né? No caso, porque a verdade é uma. Não é a verdade de Deus, aí tem a verdade de não sei o que, a verdade de Buda, tem a verdade de não sei dos outros ali. Não tem. Não tem, a verdade é uma verdade. Porque se as verdades se contrapõem, se uma tá desmentindo a outra, se elas não podem coexistir, então elas não podem coexistir, sabe? Se uma tá falando que uma coisa é errada, uma coisa é mentira, uma coisa é isso, e outra tá dizendo que é outra coisa, então como é que as duas podem coexistir sendo verdade? Não existe isso. É igual falar, a grama é verde, aí o outro falar, não, a grama é azul. E aí os dois estarem dizendo a verdade? Claro que não.
né? Então a grama ela é uma coisa, ela é uma cor. Então a gente precisa saber que uma coisa é a verdade e não várias. Não podem existir várias verdades, né? Então assim, a verdade que é Deus, a gente precisa estar renovando a nossa mente com a verdade que está na palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Então a gente já foi revelado para nós a verdade, mas a gente precisa estar renovando a nossa mente todo o tempo, porque o mundo ele tá aí. Ele tá aí falando, ele tá dizendo, ele tá mostrando, ele tá fazendo a gente, fazendo conhecido o que é comum, o que tenta normalizar mesmo, para que a gente não veja problema, não veja aquilo como uma coisa errada, sabe? Sendo que a gente tem que renovar nossa mente com a palavra, que é pra gente realmente não normalizar aquilo. Pra nós não enxergarmos aquilo como normal, sendo que Deus não considera normal. Pra gente não considerar aquilo como uma coisa tanto faz, sendo que Deus não acha tanto faz. Ou ver algo como bonito que Deus não acha bonito. Nós temos que concordar com Deus em todas as coisas e renovar nossa mente com a palavra. Pra isso, pra gente concordar com Deus, a gente precisa estar renovando a nossa palavra, a nossa mente com a palavra dele. Amém? Então nós precisamos estar renovando a nossa mente diariamente, porque a influência do mundo ela é diária. Toda hora a gente vai ver, às vezes a gente vai ver alguma coisa nas redes sociais, a gente vai escutar uma conversa. Então nós temos que nos poupar o máximo de ter essas influências do mundo e aumentar ao máximo a nossa comunhão com a palavra de Deus, porque a gente vai estar recebendo mais de Deus e vai estar recebendo menos do mundo. A gente não pode querer ampliar nosso contato com as coisas do mundo em detrimento, sabe, da palavra de Deus. A gente passa tipo 1 hora de devocional, às vezes, ou até menos, né, ler a palavra ali um tempinho, fazer uma oração, ou ir pra igreja 3 vezes na semana, 1 vez na semana, e no resto da semana inteira se lotar de coisas do mundo, de influências do mundo, porque a gente vai estar fazendo uma coisa em detrimento da outra. Você não pode, sabe, equilibrar duas coisas que se contradizem. A gente tem que escolher o lado que quer tomar, a gente tem que escolher o que eu quero fazer, o que eu quero seguir, o que é o certo. É isso que é o certo, então é isso que eu vou fazer. É isso, é esse lado, é esse partido, é esse lado que eu vou seguir, que eu vou tomar na minha vida, entende? Então eu vou ver aqui, não, Deus não concorda com isso, então eu vou parar de assistir, eu vou parar de ver, eu vou parar de escutar essas conversas, eu vou parar de andar com essas pessoas, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então às vezes você não achava tal coisa normal, mas às vezes você já tá tão imerso, né, naquelas conversas, naquelas amizades que vão levando você para caminhos de normalização de pecado, sabe? Então é importante mesmo a gente estar renovando a nossa mente com a palavra, que é para quando a gente for para esses lugares, quando a gente estiver conversando com as pessoas, a gente poder não ser influenciado, mas a gente tá tão cheio da palavra que a gente é que vai ser influência naquele lugar, entre aquelas pessoas, amém? Então a gente precisa mesmo escolher o nosso lado. E se você é cristão, você sabe que a verdade é Jesus, que os caminhos de Jesus que levam a vida. Então, essa escolha não é difícil, nós sabemos que esse é o caminho certo e esse é o caminho que nós devemos tomar. Então, silenciamos mesmo, silencie todas as vozes contrárias, silencie tudo aquilo que não está concordando com a palavra, que está só poluindo a sua mente, que está só poluindo o seu entendimento, que está só cegando o seu discernimento. Cale mesmo, silencie todas essas coisas que têm cegado seu discernimento e têm te tornado mais próximo do homem natural do que do espiritual. Cancele essas coisas e aumente o seu contato com a palavra. Aumente a influência de Deus sobre a sua vida, porque a influência que Deus está exercendo sobre a nossa vida é através da palavra dele. Nós temos que diminuir, minimizar, na verdade jogar fora mesmo, chutar toda a influência do mundo na nossa vida e aumentar, maximizar a influência de Deus sobre ela, para que assim nós possamos ter a renovação completa da nossa mente. E isso é um processo diário. Amém? Então nós devemos escolher a boa parte, escolher a palavra, escolher a verdade do evangelho acima de todas as coisas, porque isso é o que nos conduz à vida. Essa é a verdade, esse é o caminho. Amém? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que, enfim, tenha acrescentado a você. E se você teve uma nota no espírito para compartilhar esse vídeo com alguém, não deixe de compartilhar, sabe? E deixe seu like mesmo, se inscreva no canal, comente alguma coisa que, enfim, você foi inspirado, alguma coisa que você quiser compartilhar, amém? Nessa comunidade aqui que nós somos de cristãos interessados e comprometidos com a verdade, em nome de Jesus. E agora eu quero fazer uma oração com você, amém? Então,
Senhor, eu te rendo graças, Pai, por esse vídeo, oh glória a Deus, que pode ser gravado pela Tua presença, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, glória a Deus, que ela traz mesmo renovação, Senhor, para as nossas vidas, traz renovação da nossa mente completa, Senhor. E eu te rendo graças também pela vida dessa pessoa que está assistindo, Pai, porque ela teve contato com essa palavra, Senhor, e ela não volta vazia, Tua palavra não volta vazia, ela foi semeada, Senhor, e ela vai produzir os frutos, Senhor, ela vai produzir os frutos necessários, ela vai produzir o fruto, Senhor, do Teu Espírito no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Ela vai produzir frutos a 100 por 1, Senhor, escolhendo mesmo, se interessando, intensificando o contato que ela tem com a Tua palavra e contigo, Senhor, para que ela possa mesmo ver a transformação acontecendo na vida dela, a transformação de dentro para fora, em nome de Jesus. Glória a Deus, a renovação com a Tua palavra, Senhor, que vai permitir que ela viva níveis superiores, e eu declaro mesmo esses níveis superiores da Tua presença sendo experimentados, sendo vivenciados, Pai. Eles experimentando, Pai, essa pessoa que está assistindo, experimentando da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, que vem como fruto mesmo da Tua da renovação da mente. Então essa pessoa, declara, ela experimentando mesmo dessa boa, perfeita e agradável, dessa Tua presença majestosa, Senhor. Oh, glória a Deus, dessa Tua presença que é incrível, que é indescritível, Pai. Em nome de Jesus eu declaro essa pessoa vivendo níveis novos com Você, de profundidade, de conhecimento e de discernimento mesmo. Em nome de Jesus, ela entrando nessa nova fase que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus, nós chamamos, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Glória a Deus. E eu declaro, e eu oro, Senhor, por força mesmo, por persistência, por renovação da mente com a palavra, Senhor, por alegria, pelo Teu Espírito mesmo, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Entendendo a esperança para a qual o Senhor chamou, em nome de Jesus, a esperança da Tua glória, a esperança das riquezas que nós temos em Cristo, a esperança de alegria, de paz, glória a Deus, não só a esperança, mas essa vida mesmo, ela vivendo essa vida com todo esse fruto, Senhor, frutificando, glória a Deus, frutificando o fruto do Espírito, Senhor, amor, paz, longo ânimo, alegria, Senhor, apesar e em cima mesmo de todas as situações, ela vivendo, Senhor, tudo que o Senhor tem para ela vivendo em vitória e andando em triunfo sobre essa terra, porque é isso que o Senhor tem para os Teus filhos, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui, e nos vemos agora na semana que vem, no próximo vídeo, e tchau, até o próximo vídeo. God bless you!